No Vale do Paraíba paulista, no ano de 1888, Maria da Conceição Cardoso, uma mulher de 23 anos marcada pela bastardia que a sociedade jamais perdoava, é publicamente negada pelo próprio pai diante do caixão de sua mãe. Manuel Costa, o comerciante respeitado, declara aos presentes que aquela moça não carrega seu sangue nem seu nome, deixando-a sem herança, sem proteção e sem lugar no mundo. Quando ela encontra um homem gravemente ferido na estrada de Guaratinguetá e decide salvá-lo com conhecimentos que ninguém valorizava, uma promessa de recomeço se desenha no horizonte. Mas o que ninguém imaginava era que aquele homem era o temido Barão de Ibitipoca, e que aquele gesto mudaria o destino de ambos para sempre. 1b. Interação com a audiência. Me conta nos comentários de onde você está acompanhando esta história. E me diga, o que mais toca seu coração num romance de época? Prepare-se para uma narrativa de redenção, cura e amor improvável, onde uma mulher sem nome conquista o coração do homem mais temido do Vale do Paraíba. 1c. Mundo ordinário. O sol da tarde deslizava através das frestas da modesta casa de madeira, trazendo consigo o aroma de café torrado misturado com o cheiro de terra úmida que subia da horta nos fundos. Na pequena cozinha, Maria da Conceição moía ervas secas no pilão de pedra que pertencera à avó, seus dedos manchados de verde e roxo das tinturas que preparara pela manhã. O som ritmado do pilão era o único ruído naquela casa que, semana após semana, tornava-se mais silenciosa desde que a tosse da mãe cessara. Maria da Conceição não era uma mulher que chamava a atenção pela beleza convencional. Sua pele morena, herdada da avó negra que poucos na família ousavam mencionar, tornava-a diferente num mundo que ainda media valor pela clareza da tez. Seus cabelos crespos, sempre presos em tranças grossas, e suas mãos calejadas de tanto trabalhar na horta medicinal, não correspondiam ao ideal delicado que se esperava das moças casadoiras. Seu rosto, no entanto, irradiava uma serenidade que acalmava os aflitos que batiam à sua porta em busca de chás e ungüentos. Aos 23 anos, ela conhecia cada planta que crescia no Vale do Paraíba. Sabia que a folha de guaco curava tosses rebeldes, que o poejo acalmava cólicas, que a arruda afastava maus olhados, embora ela mesma não acreditasse em superstições. Aprendera tudo com a mãe, Joana, que, por sua vez, aprendera com a própria mãe, perpetuando um conhecimento que passava de geração em geração, invisível aos olhos dos médicos diplomados que desprezavam a sabedoria das mulheres simples. A casa onde viviam ficava na periferia de Guaratinguetá, longe o suficiente das mansões dos barões do café para que as visitas noturnas de Manuel Costa não causassem escândalo. Durante anos, o comerciante português mantivera Joana e sua filha em segredo relativo, providenciando dinheiro suficiente para que não passassem necessidade, mas nunca o bastante para que vivessem com dignidade. Nunca casara com Joana. Nunca reconhecera Maria da Conceição publicamente. Mantinha-as como se mantém um segredo inconveniente, escondido, mas não completamente esquecido. Maria da Conceição depositou as ervas moídas num pote de barro e limpou as mãos no avental desbotado. Pela janela via o céu tingindo-se de laranja e rosa, anunciando o fim de mais um dia. Havia 3 semanas que enterrara a mãe. 3 semanas desde que a febre que nenhum chá conseguiu curar levara Joana, deixando Maria da Conceição completamente só naquele mundo que nunca fora generoso com mulheres como ela. O pior não fora a morte em si. Joana sofrera tanto nos últimos meses que a paz final parecera quase uma bênção. O pior fora o velório. Ela ainda sentia o peso dos olhares quando entrara na pequena igreja com o caixão simples que consumira suas últimas economias. As mulheres cochichavam atrás dos leques, os homens desviavam o olhar. Todos sabiam quem era Maria da Conceição, a filha bastarda do comerciante Costa, aquela que não tinha direito ao sobrenome paterno, aquela cuja existência era tolerada, mas nunca aceita. E então Manuel Costa aparecera. Ele entrara com a esposa legítima, Dona Hermínia, e os 3 filhos reconhecidos, todos trajando luto rigoroso. Maria da Conceição sentira o coração acelerar. Pela primeira vez na vida,
o pai viera vê-la publicamente. Talvez pensara com uma ingenuidade que logo se revelaria dolorosa. Talvez agora que a mãe partira, ele finalmente a reconheceria. Talvez lhe desse ao menos o sobrenome. Talvez. Mas Manuel Costa atravessara a igreja sem olhar para ela. Parara diante do caixão, benzera-se com pressa, e quando o padre mencionara a filha da falecida Maria da Conceição, ele erguera a voz, clara e firme. Esta moça não é minha filha. Joana foi uma mulher que trabalhava para minha casa anos atrás. Nada mais. O silêncio que se seguiu fora ensurdecedor. Sempre tive compaixão pela situação dela, continuara Manuel, e cada palavra era uma pedra atirada no peito de Maria da Conceição. Ajudei com o que pude por caridade cristã, não por obrigação de sangue. Que fique claro para todos os presentes. Não há vínculo entre mim e essa moça. Ela não tem direito a meu nome, minha casa ou minha herança. Dona Hermínia assentira, satisfeita. Os filhos legítimos olhavam Maria da Conceição com desprezo mal disfarçado, e ela, com 23 anos, órfã de mãe e negada pelo pai, compreendeu finalmente que estava completamente sozinha no mundo. Agora, 3 semanas depois, na cozinha silenciosa, Maria da Conceição fechou os olhos e respirou fundo. Não choraria mais. Chorara demais já. Restavam-lhe as ervas, o conhecimento passado pela mãe e uma determinação férrea de sobreviver. Não sabia como, mas sobreviveria. Não imaginava que, na manhã seguinte, o destino bateria à sua porta na forma de um homem ensanguentado e que aquele encontro reescreveria completamente sua história. 1D. Incidente incitante. Crise catalisadora. A madrugada chegou fria e enevoada, como costumava ser em junho no Vale do Paraíba. Maria da Conceição acordou com o canto dos galos e acendeu o fogão a lenha para preparar café. Tinha pela frente um dia de trabalho na horta. As ervas não esperavam por tristezas pessoais para crescer. Vestiu o vestido cinza desbotado, calçou as botas de couro remendadas e saiu para o quintal com o cesto de vime. A geada cobria as folhas com uma camada fina de cristais que brilhavam à luz fraca do amanhecer. Começou a colher as folhas de hortelã, verificando cada planta com o cuidado meticuloso que a mãe ensinara. Foi quando ouviu um gemido baixo, quase um murmúrio, vindo da estrada que passava atrás de sua propriedade. Maria da Conceição ergueu a cabeça, o coração acelerando. Não era comum haver movimento naquela hora, especialmente naquele trecho afastado da estrada principal. Largou o cesto e caminhou em direção ao som, os pés esmagando a grama gelada. O que viu a fez parar bruscamente. Um homem estava caído na beira da estrada, parcialmente escondido pela vegetação rasteira. Sangue escuro manchava sua camisa branca rasgada. O cavalo dele, um animal magnífico de pelagem negra, rondava nervosamente a poucos metros, relinchando baixo. Maria da Conceição correu até ele. O homem estava consciente, mas seus olhos semicerrados mal se moviam. Tinha um ferimento profundo no abdômen e outro no ombro. Perdera muito sangue. A terra ao redor dele estava encharcada de vermelho escuro. Senhor, ela ajoelhou-se ao lado dele, as mãos já avaliando os ferimentos com a precisão de quem conhecia o corpo humano através das ervas que o curavam. Senhor, consegue me ouvir? Um gemido foi a única resposta. Ela não pensou 2 vezes. Fossem quais fossem as circunstâncias que o trouxeram ali, fossem quais fossem os perigos de ajudá-lo, sua natureza não permitia deixar alguém morrer. Levantou-se e correu de volta para casa, o coração batendo forte no peito. Precisava de ajuda para movê-lo. Mas quem a ajudaria? Os vizinhos mais próximos ficavam a quilômetros, e um homem daquele porte, mesmo ferido, era pesado demais para que ela o carregasse sozinha. Foi então que teve uma ideia. Pegou a tábua larga que usava como mesa improvisada na horta, amarrou cordas nas extremidades e voltou correndo. Com esforço imenso, conseguiu rolar o homem sobre a tábua. Ele gemeu de dor, mas não recuperou a consciência completa. Maria da Conceição amarrou as cordas na sela do cavalo e, falando baixo para acalmar o animal, guiou-o lentamente até sua casa, arrastando o improvisado trenó com o homem sobre ele.
Levou quase 1 hora para trazê-lo para dentro e deitá-lo na cama da mãe, a única cama da casa, além de seu próprio catre. Rasgou o que restava da camisa dele e examinou os ferimentos à luz da lamparina. Eram facadas, 2 precisas e profundas. Quem quer que tivesse feito aquilo queria matá-lo. Maria da Conceição não se deteve em especulações. Ferveu água, separou as ervas que precisaria. Confrei para estancar sangramento, calêndula para prevenir infecção, arnica para as contusões. Limpou os ferimentos com água fervida e vinho. Depois aplicou cataplasmas das ervas moídas. O homem gemeu e se debateu fracamente quando ela costurou o corte do abdômen com linha de algodão fervida e agulha de costura. "Perdoe-me", sussurrou ela, prendendo as mãos trêmulas do homem enquanto trabalhava. "Mas preciso fechar isso ou o senhor não sobreviverá." Trabalhou durante horas. Quando finalmente terminou, a manhã já estava clara lá fora e ela estava exausta, as mãos manchadas de sangue. O homem respirava com dificuldade, mas respirava. Tinha febre alta. Sua testa ardia sob a palma da mão dela. Enquanto preparava uma infusão de sabugueiro e gengibre para baixar a febre, Maria da Conceição finalmente observou seu paciente com mais atenção. Era um homem alto, devia ter mais de 30 anos. Mesmo ferido e inconsciente, havia algo imponente nele. Tinha o rosto marcado por cicatrizes antigas, barba cerrada de alguns dias, e mãos grandes e calejadas. Não eram mãos de quem vivia só de privilégios. A roupa que vestia, apesar de rasgada e suja de sangue, era de tecido fino, bem cortada. Um homem de posses, certamente. Nas horas seguintes, ela permaneceu ao lado dele, trocando os curativos, dando-lhe colheradas de chá quando ele recuperava consciência suficiente para engolir, refrescando sua testa com panos úmidos. A febre persistia alta e perigosa. Na primeira noite o homem delirou. Chamava por nomes que Maria da Conceição não reconhecia. "Carolina", ele repetia, a voz rouca de agonia. "Perdoa-me, Helena. Perdoa-me." Ela segurou sua mão grande e quente entre as suas, pequenas e frescas. "Calma", sussurrou no escuro da noite, embora soubesse que ele não a ouvia. "Você vai sobreviver. Prometo que você vai sobreviver." Não sabia por que fizera aquela promessa. Não sabia nem quem era aquele homem. Mas algo no desespero de sua voz delirante tocava algo profundo dentro dela. Conhecia bem demais a dor da perda, a dor de ser abandonado. E não permitiria que mais uma vida se perdesse se estivesse ao seu alcance impedir. Durante 3 dias e 3 noites, Maria da Conceição não saiu do lado daquele estranho. Trocava curativos a cada poucas horas, forçava chás e caldos entre seus lábios. Mantinha a febre sob controle com compressas frias. Dormia sentada na cadeira ao lado da cama, acordando ao menor som de desconforto dele. No 3º dia, quando a febre finalmente quebrou e ele abriu os olhos com clareza pela primeira vez, o primeiro rosto que viu foi o dela. "Quem? Quem é você?" A voz dele saiu rouca, arranhada. Maria da Conceição sorriu com cansaço. "Alguém que o encontrou morrendo na estrada. Beba isto." Ofereceu-lhe uma xícara de chá de hortelã com mel. Ele bebeu obediente, os olhos escuros nunca deixando o rosto dela. Quando terminou, perguntou: "Quanto tempo?" 3 dias. "E você?" "Me salvou." "Tentei. O senhor ainda está longe de curado." Ele fechou os olhos por um momento, como se absorvendo a informação. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma decisão tomada. "Meu nome é João de Almeida Vasconcelos", disse ele, e Maria da Conceição sentiu o sangue gelar nas veias. Barão de Ibitipoca. Ela conhecia aquele nome. Todos no Vale do Paraíba conheciam. O homem mais temido da região. O senhor da maior fazenda de café entre São Paulo e Rio de Janeiro. Um homem que, diziam os rumores, havia se tornado cruel e implacável após uma tragédia que destruíra sua família 10 anos atrás. E ela acabara de salvá-lo. Primeiro ponto de virada. PP1. Maria da Conceição permaneceu calada, processando a revelação. O barão de Ibitipoca, o homem de quem todos falavam em sussurros, o senhor que, diziam,
Queimava plantações inteiras para punir trabalhadores desobedientes, que nunca mostrava piedade, que transformara a fazenda Ibitipoca num lugar de trabalho brutal. João observava-a com aqueles olhos escuros e penetrantes, esperando uma reação. "Estou em débito com você", disse ele finalmente, a voz ainda fraca, mas firme na intenção. "Qual é seu nome?" "Maria da Conceição Cardoso." "Cardoso." Ele franziu a testa. "Não conheço essa família." "Não é uma família que o senhor conheceria." Havia amargura involuntária em sua voz. João a estudou por um longo momento. Viu suas mãos calejadas, seu vestido remendado, os sinais de noite sem dormir em seu rosto. Viu também algo mais. Uma dignidade que nenhuma pobreza conseguia apagar. Uma determinação que brilhava nos olhos escuros dela. Algo naquela mulher que o salvara, sem pedir nada em troca, que passara 3 dias e noites cuidando de um estranho, tocou algo dentro dele que julgava morto há muito tempo. "Você tem família?" perguntou ele. "Não mais." "Trabalho?" "Ervas medicinais. Curas simples. Nada que interesse a alguém como o senhor." João fechou os olhos, sentindo a dor dos ferimentos, mas sentindo também algo mais. Uma possibilidade, uma chance, um débito que precisava pagar de uma forma que realmente importasse. "Você salvou minha vida", disse ele quando tornou a abrir os olhos. "E eu sempre pago minhas dívidas. Preciso de uma enfermeira na fazenda Ibitipoca. Minha filha. Minha filha precisa de cuidados que os médicos da cidade não conseguem oferecer." Maria da Conceição piscou, surpresa. "Sua filha?" "Carolina. Tem 6 anos." A voz dele quebrou levemente. "Um incêndio levou minha esposa há 10 anos. Carolina sobreviveu, mas ela não fala. Não fala desde aquela noite." O silêncio que se seguiu foi pesado de significados. "Não sou médica", disse Maria da Conceição suavemente. "Sou apenas uma mulher que conhece ervas. E foi essa mulher que conhece ervas quem me salvou quando médicos diplomados teriam me deixado morrer." João estendeu a mão, um gesto que custou-lhe visível esforço. "Venha para a fazenda Ibitipoca. Cuide de minha filha. Em troca terá casa, comida, proteção e um salário justo. Terá um lugar no mundo, Maria da Conceição Cardoso. Um lugar onde ninguém questionará seu nome ou sua origem." Ela olhou para aquela mão estendida. Mão de um homem que todos temiam. Mão de um homem que lhe oferecia exatamente o que ela mais precisava: pertencimento. Sem hesitar, colocou sua mão pequena e calejada na dele, grande e ainda fraca. "Aceito." Quando seus dedos se tocaram, nenhum dos dois compreendeu completamente o que aquele simples aperto de mão significaria. Nenhum dos dois imaginava que aquele era o primeiro passo numa jornada que transformaria ambos para sempre. Fora daquele quarto modesto, o sol subia sobre o Vale do Paraíba, iluminando os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. E em algum lugar daquelas terras, Otávio Mendes Pereira, primo e herdeiro do barão de Ibitipoca, recebia a notícia que não queria ouvir. João sobrevivera à emboscada. A história estava apenas começando. A carruagem do barão chegou uma semana depois, quando João já conseguia sentar-se na cama sem tonturas. Maria da Conceição estava no quintal colhendo as últimas ervas que precisaria levar. Não sabia quando voltaria àquela casa, se é que voltaria. Quando ouviu o som das rodas na terra batida. Era uma carruagem imponente puxada por 4 cavalos, com o brasão da família Vasconcelos pintado nas portas. O cocheiro, um homem idoso de uniforme impecável, desceu e tirou o chapéu ao vê-la. "A senhorita é Dona Maria da Conceição?" O Dona soou estranho aos ouvidos dela. Ninguém jamais a tratara com tal deferência. "Sou eu. O barão enviou-me buscá-la. Ele próprio seguirá em outra carruagem com mais conforto, dadas suas condições." Maria da Conceição acenou e voltou para dentro da casa. Havia tão pouco a levar. Uma trouxa de roupas remendadas, seus potes de ervas, o pilão da avó, os poucos pertences da mãe que não vendera para pagar o enterro. Sentiu um aperto no peito ao olhar pela última vez para aquela casa que fora seu lar por toda a vida. Mas não havia mais nada ali para ela.
Aquela casa era o passado. A fazenda Ibitipoca, por mais incerta que fosse, era futuro. A viagem durou 3 horas. Maria da Conceição observava pela janela da carruagem as paisagens mudando. De pequenas propriedades e vilarejos para terras cada vez mais vastas, cobertas por intermináveis fileiras de cafeeiros. O cheiro de terra e café maduro entrava pelas frestas da carruagem. Quando finalmente avistou a sede da fazenda Ibitipoca, teve que conter um suspiro. Era uma construção colonial magnífica, de 2 andares, com paredes caiadas de branco e telhado de barro escuro. Varandas amplas cercavam todo o piso superior, sustentadas por colunas grossas. Janelas de madeira pintadas de azul salpicavam a fachada. Jardins cuidadosamente mantidos se estendiam ao redor da casa principal, com buganvílias roxas e rosas trepadeiras cobrindo pergolados de madeira. Aos fundos, ela podia ver os terreiros de café, onde centenas de trabalhadores moviam-se como formigas, espalhando os grãos para secagem. Mais além, as senzalas, porque ali, em 1888, ainda havia escravos, embora a lei que os libertaria estivesse prestes a ser assinada. A carruagem parou em frente à escadaria principal. Uma mulher corpulenta, de cabelos grisalhos presos num coque apertado, estava na varanda. Seu vestido preto e severo, o molho de chaves na cintura e a expressão de desaprovação mal disfarçada identificavam-na imediatamente como a governanta. "A senhorita é a tal enfermeira?" A voz dela era áspera, sem qualquer calor. "Sou Maria da Conceição Cardoso. O barão me contratou para cuidar de sua filha." "Dona Madalena", apresentou-se a mulher sem estender a mão. "Governanta desta casa há 20 anos. Entre. E saiba desde já que esta é uma casa de regras e ordem. Não tolerarei desrespeito ou frouxidão." Maria da Conceição seguiu-a para dentro, seus sapatos simples ecoando no piso de tábuas enceradas. O interior da casa era sombrio apesar das janelas amplas. As cortinas pesadas bloqueavam a maior parte da luz. Móveis de jacarandá escuro ocupavam os cômodos. Retratos de família em molduras douradas cobriam as paredes. Havia um silêncio opressor, como se a própria casa estivesse de luto. "A menina ocupa o quarto no 2º andar, ala leste", disse Dona Madalena, enquanto subiam a escadaria. "Raramente sai de lá. Recusa-se a comer adequadamente. Não brinca, não estuda, não faz absolutamente nada de útil. Tem crises à noite onde grita sem parar, embora não pronuncie palavra alguma durante o dia. Ela perdeu a mãe muito jovem", disse Maria da Conceição suavemente. "Perder a mãe não é desculpa para se tornar um fardo." A voz de Dona Madalena era dura como pedra. "Muitas crianças ficam órfãs. Aprendem a superar. Esta criança é mimada demais para seu próprio bem." Maria da Conceição sentiu raiva subindo em seu peito, mas conteve-se. Não estava ali para fazer inimigos, especialmente não com a governanta que claramente comandava aquela casa na ausência do barão. Pararam diante de uma porta de madeira ornamentada. Dona Madalena bateu 2 vezes, uma formalidade vazia, já que nenhuma resposta viria. "Carolina, a moça que seu pai contratou está aqui." Silêncio absoluto. Dona Madalena girou a maçaneta e abriu a porta, fazendo sinal para que Maria da Conceição entrasse. O que ela viu fez seu coração apertar. O quarto era grande e bem mobiliado. Cama de dossel com cortinas brancas, armário de madeira entalhada, baú de brinquedos, uma pequena escrivaninha. Mas havia algo profundamente errado. As cortinas estavam fechadas, deixando o cômodo numa penumbra permanente. Brinquedos jaziam espalhados pelo chão, ignorados. E no canto mais distante, encolhida numa cadeira de balanço grande demais para ela, estava Carolina. Era uma menina pequena para seus 6 anos, de cabelos castanhos compridos e desarrumados, vestindo uma camisola branca que já fora limpa dias atrás. Tinha os braços enlaçados nos joelhos, abraçando as próprias pernas, e balançava-se lenta e mecanicamente para frente e para trás. Seus olhos grandes e escuros como os do pai fitavam o vazio sem ver realmente nada. Não olhou para cima quando Maria da Conceição entrou. Não reagiu de forma alguma à presença de estranhos.
Continuou apenas balançando-se, perdida em algum lugar muito distante daquela realidade. Como podem ver, disse Dona Madalena com um suspiro de resignação, está além de qualquer ajuda, mas o barão insiste em tentar. Seus aposentos ficam no quarto ao lado. Espera-se que passe a maior parte do tempo aqui com a menina. As refeições são servidas na cozinha para os empregados, ou pode solicitar que tragam aqui se preferir. Qualquer problema, me procure. E tente não incomodar o barão quando ele chegar. Ele tem assuntos sérios com os quais se ocupar. Dito isso, ela saiu, fechando a porta com um baque surdo. Maria da Conceição ficou parada por um momento, observando a menina que continuava balançando-se, alheia a tudo. Depois, devagar, atravessou o quarto. Não se aproximou demais, não queria assustá-la. Simplesmente sentou-se no chão a uma distância respeitosa e começou a falar. Olá, Carolina. Meu nome é Maria da Conceição, mas você pode me chamar só de Conceição, se quiser. É um nome muito comprido, eu sei. Sua voz era suave, sem exigir resposta. Seu pai me pediu para vir morar aqui e fazer companhia para você. Acho que podemos ser amigas. O que você acha? A menina não respondeu, nem sequer piscou, continuou balançando-se. Sabe, eu perdi minha mãe também. Foi há 1 mês. Maria da Conceição sentiu a garganta apertar, mas continuou. Dói muito, não é? Dói num lugar aqui dentro. Colocou a mão sobre o próprio peito, que nada parece alcançar. Como se tivessem arrancado um pedaço de você, e não importa o que faça, esse pedaço não volta mais. Pela primeira vez, Carolina parou de balançar. Foi só por 1 segundo, mas foi suficiente para Maria da Conceição saber que, em algum lugar por trás daquele silêncio, a menina estava ouvindo. Mas sabe o que eu descobri? Continuou Maria da Conceição, mantendo a voz serena. Descobri que esse buraco não desaparece nunca. A gente aprende a viver com ele. E aos poucos, bem aos poucos, outras coisas boas começam a crescer ao redor dele. Não no lugar dele. Nada nunca vai ocupar o lugar da pessoa que perdemos, mas ao redor. Como flores que crescem ao redor de uma pedra. Silêncio. Mas agora Maria da Conceição tinha certeza. Carolina estava escutando. Não vou exigir que você fale comigo, disse ela suavemente. Quando você quiser falar, eu vou estar aqui para ouvir. E enquanto isso, posso contar histórias, se você quiser. Minha mãe sabia muitas histórias. Posso ensinar sobre as plantas que curam. Posso fazer você conhecer as cores e os cheiros do jardim lá fora. Podemos fazer tudo isso sem você precisar dizer uma única palavra. O que acha? Carolina virou a cabeça. Foi um movimento minúsculo, quase imperceptível. Mas ela olhou para Maria da Conceição. Realmente olhou, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez. E naquele olhar, Maria da Conceição viu não apenas dor, mas um lampejo de algo mais. Esperança, talvez, ou curiosidade, ou simplesmente o reconhecimento de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém falava com ela como se realmente a visse. Maria da Conceição sorriu, um sorriso pequeno, sincero. Vamos começar devagar, está bem? Hoje vou apenas ficar aqui com você. Amanhã talvez você me deixe abrir essas cortinas e deixar entrar um pouco de sol. E depois disso? Bem, vamos descobrindo juntas. Permaneceram assim por horas. Maria da Conceição sentada no chão, falando de vez em quando sobre coisas simples. O canto dos pássaros lá fora, as nuvens que via pela fresta da cortina, uma história que a mãe contava sobre uma estrela que se apaixonou pela lua. Carolina, na sua cadeira, balançando-se mais lentamente agora, os olhos voltando-se para Maria da Conceição, cada vez com mais frequência. Quando a noite caiu, Maria da Conceição ajudou Carolina a deitar-se. A menina deixou-se conduzir sem resistência. Enquanto puxava as cobertas sobre ela, Maria da Conceição começou a cantarolar baixinho uma canção de ninar que Joana cantava para ela quando criança. Dorme, minha pequena. Dorme, que a lua vela por ti. Dorme. Minha pequena, dorme até o sol voltar aqui. A voz dela era rouca, mas carinhosa, e pela primeira vez em anos Carolina fechou os olhos e adormeceu sem gritar, sem pesadelos, sem terror. No quarto ao lado, exausta, mas estranhamente esperançosa, Maria da Conceição também deitou-se.
Não sabia o que o futuro lhe reservava naquela casa imensa e melancólica. Não sabia se conseguiria realmente ajudar aquela menina destruída pelo trauma. Não sabia como seria trabalhar para o homem mais temido do Vale do Paraíba. Mas sabia, com uma certeza que nasceu profunda dentro de si, que estava exatamente onde precisava estar. Que salvar João na estrada fora apenas o começo. Que sua verdadeira missão estava agora começando: salvar Carolina. E talvez, no processo, salvar a si mesma. 2B. Teste. Recusa. Os primeiros dias na fazenda, Ibitipoca provaram ser mais desafiadores do que Maria da Conceição antecipara. Dona Madalena não escondia sua desaprovação, fazendo questão de lembrar constantemente que moças sem família e sem nome não tinham lugar numa casa de respeito. Os outros empregados a tratavam com distância, não abertamente hostis, mas cautelosos, como se associar-se a ela pudesse trazer problemas. E João, o barão de Ibitipoca, mantinha-se distante de forma quase deliberada. Ele chegara à fazenda 2 dias depois de Maria da Conceição, ainda recuperando-se dos ferimentos. Instalou-se em seus aposentos e raramente saía, ocupado com livros de contabilidade e cartas de negócios que empilhavam-se em sua escrivaninha. Quando cruzava com Maria da Conceição nos corredores, acenava brevemente e seguia seu caminho como se fosse um estranho, e não o homem que a trouxera ali. Ela se perguntava se ele se arrependera, se percebera que contratá-la fora um erro, se quisesse que ela fosse embora, mas não soubesse como dizê-lo. Com Carolina, os progressos eram lentos e sutis. A menina começara a permitir que Maria da Conceição abrisse as cortinas por algumas horas ao dia. Aceitava que ela penteasse seus cabelos, comia um pouco mais quando Maria da Conceição sentava-se ao lado dela e transformava a refeição numa história. Este pedaço de pão é um barquinho navegando no mar de sopa. Vamos ver se ele chega até o porto da sua boca? Mas não falava, nenhuma palavra. E as crises noturnas continuavam. Gritos que ecoavam pelos corredores, acordando toda a casa. Uma semana após sua chegada, Maria da Conceição estava no jardim colhendo hortelã fresca quando ouviu vozes alteradas vindando da casa. Uma delas era João, a outra não reconhecia. Curiosa e um pouco preocupada, aproximou-se da janela do escritório que dava para o jardim lateral. Irresponsabilidade total, João, dizia a voz desconhecida, masculina e irritada. Trazer uma desconhecida sem referências, sem família, para cuidar de sua filha? Você enlouqueceu de vez? Ela salvou minha vida, Otávio. A voz de João era fria, controlada. Maria da Conceição parou. Otávio. Ela ouvira esse nome antes. Sim, João delirava com esse nome durante a febre. E pelos rumores que captara entre os empregados, Otávio Mendes Pereira era primo de João e seu herdeiro oficial, já que o barão não tinha filhos homens. Salvou ou teve sorte? Retrucou Otávio. Você não sabe nada sobre essa mulher. Não sabe de que família vem, se é que vem de alguma família decente. Pode ser uma aventureira, uma chantagista, uma. Cuidado com suas palavras. Pela primeira vez havia perigo real na voz de João. Sou seu primo e seu herdeiro. Tenho o direito de me preocupar com suas decisões. Otávio abaixou um pouco o tom, mas manteve a insistência. Especialmente quando são decisões tão impulsivas. Você ainda está afetado pelos ferimentos. Não está pensando claramente. Esta moça pode ter todo tipo de intenções. Minhas intenções foram salvar a vida dele sem pedir nada em troca. Maria da Conceição não conseguiu se conter. Entrou pela porta do escritório sem cerimônia, os olhos brilhando de indignação. Minhas intenções foram aceitar um trabalho honesto para cuidar de uma criança que precisa de ajuda. Se o senhor vê maldade nisso, o problema está em sua própria alma, não na minha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. João estava sentado atrás de sua grande escrivaninha de madeira escura, os papéis esquecidos à frente dele. Estava mais pálido do que deveria, evidência de que ainda não se recuperara completamente. Mas seus olhos, fixos agora em Maria da Conceição, brilhavam com algo que ela não conseguia decifrar. Otávio, de pé ao lado da escrivaninha, era um homem de aparência agradável,
alto, bem vestido, com cabelos castanhos bem penteados e bigode perfeitamente aparado. Bonito à primeira vista, mas havia algo nos olhos dele, algo frio e calculista, que fazia Maria da Conceição sentir um arrepio. Vê, João. Otávio apontou para ela com um sorriso que não alcançava os olhos. Nem mesmo respeita a autoridade desta casa. Invade conversas privadas. Fala de igual para igual com seu patrão. Este é exatamente o tipo de comportamento inadequado sobre o qual falava. Ela tem língua para se defender. João recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados sobre o abdômen ferido. Acho que isso deveria ser encorajado, não repreendido. Você está cometendo um erro, primo. A voz de Otávio endureceu. Mas, como sempre, é cabeça dura demais para ouvir razão. Só espero que não se arrependa quando for tarde demais. Dito isso, ele passou por Maria da Conceição com um olhar de puro desdém e saiu do escritório, seus passos ecoando nos corredores de madeira. Maria da Conceição permaneceu ali, ainda respirando pesadamente da raiva, sentindo as bochechas queimarem. Sinto muito, disse ela finalmente baixando os olhos. Não deveria ter entrado assim. Não deveria ter. Você estava certa. João interrompeu-a, e havia algo quase como um sorriso em seus lábios. Ele estava sendo injusto, e você defendeu-se bem. Ela ergueu os olhos, surpresa. Mesmo assim, fui desrespeitosa. Se o senhor quiser que eu vá embora. Não quero. Ele disse isso com tanta firmeza que não havia espaço para dúvida. Otávio é meu primo, e eu o amo como família, mas ele pode ser precipitado em seus julgamentos. Não dê ouvidos ao que ele diz. Ele acha que tenho segundas intenções. E tem? Maria da Conceição encarou-o diretamente. Minhas únicas intenções são fazer meu trabalho, ajudar Carolina e ganhar honestamente o salário que o senhor me prometeu. Não espero nada além disso. Não quero nada além disso. João estudou-a por um longo momento. Depois assentiu, como se ela tivesse passado em algum teste invisível. Como está Carolina? Melhor. Lentamente, mas melhor. Ontem ela me deixou pentear seus cabelos. Hoje de manhã, quando contei uma história sobre pássaros, acho que quase sorriu. Pela primeira vez, algo no rosto duro de João suavizou-se. Sério. Quase. Ainda não completamente. Mas está saindo de dentro de si mesma, centímetro por centímetro. Maria da Conceição deu um passo à frente. Senhor Barão, posso perguntar? O que aconteceu? Não precisa me contar se não quiser, mas quanto mais eu souber sobre o trauma dela, melhor poderei ajudá-la. João ficou em silêncio por tanto tempo que Maria da Conceição achou que ele recusaria. Mas então ele começou a falar, a voz baixa e carregada de dor antiga. Foi há 10 anos. Carolina tinha 6 meses. Houve um incêndio. Começou na cozinha, à noite. Espalhou-se tão rápido. Ele fechou os olhos. Eu estava viajando. Negócios em São Paulo. Quando voltei, a ala leste da casa estava destruída. Minha esposa Helena morreu tentando salvar Carolina. Conseguiu passá-la para uma criada através de uma janela antes que as chamas a consumissem. Sinto muito, sussurrou Maria da Conceição, e eram as palavras mais sinceras que já dissera. Carolina quase morreu também. Inalação de fumaça, queimaduras. João abriu os olhos e havia neles uma agonia que nunca desaparecera. Os médicos disseram que foi um milagre ela sobreviver. Mas quando se recuperou fisicamente, não falava mais. Tinha pesadelos todas as noites. Não deixava ninguém tocá-la. Foi definhar aos poucos. E eu não sabia como alcançá-la. Tentei tudo. Médicos, padres, curandeiros. Nada funcionou. E o senhor se culpa por não ter estado aqui naquela noite. Não era pergunta, era constatação. João assentiu uma vez, brusco. Deveria ter estado. Era minha família, minha responsabilidade. E por isso se tornou duro, temível. Construiu muros ao redor de si mesmo. Outro aceno. Maria da Conceição aproximou-se mais, ousando sentar-se na cadeira de frente para a escrivaninha, a mesma que Otávio ocupara minutos antes. Senhor Barão, essas paredes não protegem Carolina, só a isolam mais. Ela precisa ver que pode voltar à vida. Que ela não vai fazer isso se a própria casa onde mora parecer uma tumba.
João olhou-a com intensidade. O que sugere? Deixe-me trabalhar. Realmente trabalhar. Não só cuidá-la no quarto, mas levá-la para fora, para o jardim, para ver os animais, os trabalhadores, a vida acontecendo. Deixe que ela me veja interagir com outras pessoas, fazer coisas comuns, rir de coisas pequenas. Crianças aprendem vendo. Se tudo que ela vê são quartos escuros e adultos calados, é isso que ela vai achar que é a vida. E se ela tiver uma crise, se algo a assustar, então estarei lá para acalmá-la. Maria da Conceição falou com convicção. Mas não posso curá-la mantendo-a numa redoma. Trauma não se cura com isolamento. Cura-se com vida. Com pequenos momentos de normalidade, até que normalidade seja possível novamente. João ficou em silêncio, pensando. Finalmente perguntou. Você realmente acredita que pode ajudá-la? Acredito. Não havia hesitação em sua voz. Não sei quanto tempo levará. Não sei se ela voltará a falar algum dia, mas posso fazê-la voltar a sorrir. Posso ensiná-la que o mundo não é apenas dor, que há coisas bonitas ainda, que vale a pena estar viva. João olhou-a por um longo tempo. Maria da Conceição sustentou o olhar, sem baixar os olhos. Havia algo mudando entre eles naquele momento. Algo além de patrão e empregada, além de barão e enfermeira. Um reconhecimento mútuo. Duas almas feridas reconhecendo a dor uma da outra. Faça, João disse finalmente. Faça o que achar melhor. Tem minha permissão e meu apoio total. Qualquer um que criar obstáculos responderá a mim. Isso inclui Dona Madalena? Um sorriso amargo tocou os lábios dele. Especialmente Dona Madalena. Maria da Conceição levantou-se, sentindo pela primeira vez, desde que chegara à fazenda Ibitipoca, que realmente tinha uma chance, uma missão real, um propósito. Obrigada, senhor barão. João, ele disse subitamente, quando estivermos a sós pode me chamar de João. Dispensemos as formalidades desnecessárias. Ela piscou surpresa. Depois assentiu. João, então. E eu a chamarei de Conceição. Ele inclinou a cabeça. Maria da Conceição é longo demais. Conceição está bem. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Foi o que disse a Carolina. É um nome comprido demais mesmo. Quando Maria da Conceição saiu do escritório, sentia-se diferente, mais leve, como se tivesse passado em algum teste crucial e agora, finalmente, tivesse permissão para fazer o que sabia fazer melhor. Curar. Não com ervas apenas, mas com presença, com paciência, com amor. No corredor, cruzou com Dona Madalena. A governanta abriu a boca para dizer algo, certamente uma crítica, mas Maria da Conceição passou por ela com a cabeça erguida, sem se intimidar. As coisas estavam mudando na fazenda Ibitipoca. Conceição sentia isso com cada fibra de seu ser, e no escritório, João permaneceu sentado, olhando para a porta por onde ela acabara de sair, uma sensação estranha e esquecida, movendo-se em seu peito. Algo que não sentia havia 10 anos. Esperança. 2C. Ponto médio. Reviravolta central. Os meses seguintes trouxeram mudanças sutis, mas profundas à fazenda Ibitipoca. Maria da Conceição cumpriu sua promessa. Levou Carolina para fora do quarto, primeiro apenas até a varanda, depois até o jardim, e finalmente para passeios pelos terrenos da fazenda. A transformação da menina era lenta, mas inegável. Começou com pequenos gestos. Tocar as pétalas de uma rosa com curiosidade, observar as borboletas pousarem nas flores, erguer o rosto para sentir o sol da manhã. Depois vieram expressões faciais, um franzir de testa quando algo a intrigava, um quase sorriso quando Maria da Conceição fazia algo engraçado. E numa tarde de setembro, 8 meses após a chegada de Maria da Conceição, aconteceu o impossível. Estavam no jardim, sentadas sob a sombra de uma mangueira antiga. Maria da Conceição ensinava Carolina a fazer coroas de margaridas, os dedos ágeis entrelaçando as hastes com paciência infinita. Carolina observava com atenção absoluta, depois tentava imitar, suas mãozinhas pequenas lutando com as flores delicadas. Foi quando um beija-flor apareceu,
suas penas verde esmeralda brilhando ao sol. Pairou no ar a poucos centímetros de Carolina, as asas vibrando tão rápido que se tornavam invisíveis. A menina congelou, os olhos arregalados de maravilha, e então, pela primeira vez em 10 anos, Carolina falou. Lindo. Foi apenas um sussurro, rouco de anos sem uso. Mas era uma palavra real, uma ponte de volta ao mundo dos vivos. Maria da Conceição sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não fez alarde, não gritou de alegria. Isso poderia assustar a menina de volta ao silêncio. Simplesmente sorriu e disse suavemente: Sim, querida. É muito lindo. Chama-se beija-flor. Flor. Carolina testou as sílabas cuidadosamente, como se redescobrisse o que era falar. Isso mesmo. Muito bem, Carolina. A menina olhou para ela e pela primeira vez em anos sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto inteiro e fez com que parecesse finalmente a criança de 6 anos que era. Maria da Conceição puxou-a para um abraço, sentindo o corpo pequeno relaxar contra o dela, e sussurrou. Estou tão orgulhosa de você, tão orgulhosa. Foi assim que João as encontrou minutos depois, quando vinha do escritório procurar Maria da Conceição para discutir algo sobre os medicamentos de Carolina. Parou no jardim, oculto pelas trepadeiras, e observou a cena. Sua filha, abraçada àquela mulher que chegara como estranha e tornara-se salvadora, sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que era bebê. Algo dentro dele quebrou. Não dolorosamente, mas como quando o gelo antigo finalmente se rende ao calor da primavera. 10 anos de muros cuidadosamente erguidos começaram a rachar. Maria da Conceição levantou os olhos e viu-o. Seus olhares se encontraram através do jardim e naquele momento ambos souberam. Não disseram. Talvez nem sequer admitissem para si mesmos ainda, mas souberam. Algo mudara entre eles. Algo profundo e irreversível. João atravessou o jardim com passos lentos, quase hesitantes. Ajoelhou-se ao lado de Carolina e a voz dele estava rouca quando falou. Minha pequena, você falou. Carolina olhou para o pai com aqueles olhos grandes e escuros, tão parecidos com os dele. Pai. Foi demais para João. Ele puxou a filha para seus braços e chorou. Chorou como não chorava desde a morte de Helena. Chorou 10 anos de culpa, de solidão, de desespero. E Carolina deixou-se abraçar, seus bracinhos finos rodeando o pescoço do pai. Maria da Conceição afastou-se discretamente, dando-lhes privacidade para aquele momento. Mas antes que pudesse ir longe demais, João estendeu uma mão e agarrou a dela, segurando-a firmemente. Não. Ele olhou para ela, o rosto molhado de lágrimas, mas os olhos brilhando de algo novo. Fique. Você faz parte disso, você. Você nos devolveu um ao outro. Maria da Conceição sentiu o coração apertar. A mão dele era grande e quente, envolvendo a sua completamente. Ela deveria soltá-la. Deveria manter a distância apropriada entre patrão e empregada. Deveria. Mas não soltou. Simplesmente apertou os dedos dele de volta. E ficou ali, testemunha daquele momento de cura, parte fundamental daquela família despedaçada que finalmente começava a se reconstruir. Foi quando ouviram aplausos lentos, sarcásticos, vindos da varanda. Otávio estava lá, apoiado na balaustrada, observando-os com uma expressão que misturava desprezo e algo mais escuro, ódio puro. Que cena comovente, disse ele, a voz escorrendo veneno. A heroína salvadora, o barão agradecido, a criança milagrosamente curada. Deveria haver música de fundo, não acham? João levantou-se imediatamente, colocando-se entre Otávio e Maria da Conceição. Isso basta, Otávio. Basta. Otávio desceu os degraus da varanda devagar, cada palavra uma estocada. Não, primo. Acho que está apenas começando. Você não vê, não é? Ou escolhe não ver porque ela é bonita e prestativa e diz exatamente o que você quer ouvir. Do que está falando? A voz de João era perigosamente baixa. Dessa mulher. Otávio apontou para Maria da Conceição como se ela fosse algo sujo. Você sabe quem ela realmente é? Sabe de onde veio? Maria da Conceição sentiu o sangue gelar.
Não, ele não ousaria. Ela é filha bastarda de Manuel Costa, o comerciante. Otávio sorriu vitorioso ao ver o choque no rosto de João. Aquele mesmo Manuel Costa que lhe deve dinheiro há anos. Aquele mesmo que tentou negociar suas dívidas diversas vezes. E, de repente, que coincidência extraordinária! A filha rejeitada dele aparece para salvá-lo numa estrada deserta. Você está insinuando. João virou-se para Maria da Conceição. Confusão e começo de desconfiança em seus olhos. Não estou insinuando nada. Estou declarando fatos. Otávio aproximou-se mais. Ela não estava ali por acaso, João. Foi enviada. Provavelmente instruída a ganhar sua confiança, entrar em sua casa, tornar-se indispensável. E agora olhe, ele gesticulou para o jardim, para a cena doméstica que testemunhara, está funcionando perfeitamente. Daqui a pouco ela estará pedindo dinheiro, ou pior, casamento, e toda a fortuna dos Vasconcelos irá parar nas mãos de uma chantagista e seu pai falido. Isso não é verdade. Maria da Conceição deu um passo à frente tremendo de raiva. Eu não sabia nem quem João era quando o encontrei, não tinha nada planejado. Claro que vai dizer isso. Otávio riu sem humor, mas os fatos falam por si. Filha de um devedor, sem família, sem nome, sem nada a perder e tudo a ganhar. Convenientemente aparece para salvar o homem que pode resolver todos os problemas financeiros de seu pai. E você, ele olhou para João, é tão cego de gratidão e solidão que não vê a manipulação acontecendo sob seu próprio teto. Saia. A voz de João era gelo puro. O quê? Saia! João rugiu e Carolina agarrou-se assustada às saias de Maria da Conceição. Saia da minha propriedade, agora. João, você precisa ouvir razão. A única coisa que preciso é vê-lo longe daqui. João avançou e havia violência em cada linha de seu corpo. Você veio à minha casa, na frente da minha filha, acusar uma mulher que só nos trouxe bem, que devolveu Carolina a mim, que nunca pediu nada em troca, e tem a audácia de chamar isso de manipulação? Um dia você vai acordar e ver que estou certo. Otávio recuou, mas manteve o sorriso cruel. E nesse dia tudo que construiu terá sido destruído por essa. Termine essa frase, e juro que esquecerei que somos primos. Otávio olhou de João para Maria da Conceição, e nos olhos dele havia ódio puro não disfarçado mais. Tudo bem, vou embora. Mas lembre-se, primo. Avisei. E quando tudo desabar, não diga que não sabia. Ele se virou e saiu, seus passos ecoando no silêncio tenso que deixou para trás. Carolina começou a chorar baixinho. Maria da Conceição ajoelhou-se ao lado dela, abraçando-a, murmurando palavras suaves. Mas por dentro sentia um terror crescente. O que Otávio fizera? Que dúvidas plantara em João? Quando finalmente conseguiu acalmar Carolina e a levou de volta para dentro da casa, João permaneceu no jardim, os punhos cerrados, a mente girando. Seria possível? Seria tudo mentira? A forma como ela olhava para ele, a dedicação com que cuidava de Carolina, a maneira como seu coração acelerava quando estavam próximos. Teria sido tudo calculado? Não, não podia ser. João conhecia a manipulação quando havia. E Maria da Conceição. Conceição. Não havia falsidade nela. Havia dor, sim. Havia segredos, talvez, mas não havia maldade. Otávio estava errado. Tinha que estar, mas a dúvida, uma vez plantada, é como veneno. Começa pequena e se espalha. 2D. Falsa vitória, aproximação. Os dias seguintes foram estranhos e tensos. João evitava Maria da Conceição, embora ela notasse seus olhos sobre ela frequentemente, avaliando, questionando. Ela queria explicar, queria contar toda a verdade sobre seu pai, sobre a rejeição pública, sobre como realmente chegara a salvar João. Mas ele nunca lhe dava oportunidade. Mantinha-se afastado, frio, embora nunca hostil. Carolina, no entanto, continuava florescendo. Falava mais a cada dia, ainda em frases curtas e hesitantes, mas falava. Ria, brincava. Era como ver uma flor desabrochar após um inverno longo demais. Uma noite, 2 semanas após o confronto com Otávio,
Maria da Conceição estava no jardim colhendo ervas à luz do luar, quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu João parado ali, as mãos nos bolsos, a expressão indecifrada. "Posso falar com você?" perguntou ele. "Claro." Ele aproximou-se devagar e sentou-se no banco de pedra onde ela costumava ensinar Carolina sobre as plantas. Maria da Conceição sentou-se ao lado dele, mantendo distância respeitosa, o coração martelando. "Preciso saber a verdade", disse João sem rodeios. "Sobre seu pai. Sobre como você me encontrou. Sobre tudo." Maria da Conceição respirou fundo. Chegara a hora. E então contou. Tudo. Sobre ser filha bastarda de Manuel Costa. Sobre como fora criada às escondidas, sustentada, mas nunca reconhecida. Sobre a morte da mãe e a rejeição pública no velório. Sobre ficar completamente sozinha no mundo, sem nome, sem família, sem futuro. "Eu não sabia quem você era quando o encontrei", disse ela, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. "Vi um homem morrendo e fiz o que minha natureza me ditava. Tentei salvá-lo. Se soubesse que era o barão de Bitipoca, talvez tivesse ficado mais assustada, mas não teria feito diferente. Não consigo ver alguém sofrer e não fazer nada." "E seu pai? Ele sabe que está aqui?" "Não sei. Não nos falamos desde o velório. E não quero falar. Ele deixou claro que não sou sua filha, que não tenho direito a nada dele." Ela olhou diretamente para João. "Não estou aqui por ele. Estou aqui por mim. Porque você me ofereceu um lugar quando eu não tinha nenhum. Porque Carolina precisava de alguém e eu precisava ser necessária para alguém." João ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Finalmente disse: "Otávio estava errado, então." "Sim. E eu fui um tolo por duvidar de você mesmo por um segundo. Foi humano." Maria da Conceição permitiu-se um pequeno sorriso. "Dúvidas são naturais quando alguém planta veneno. Mas espero que agora possamos seguir em frente." João olhou para ela, e na luz prateada do luar, ela pareceu quase etérea. Reparou em detalhes que não permitira a si mesmo notar antes. A curva suave de sua bochecha, os cílios longos que projetavam sombras, a força e a vulnerabilidade que coexistiam em seu rosto. "Você mudou tudo aqui", disse ele suavemente. "Não apenas Carolina, a casa inteira. É como se finalmente pudéssemos respirar novamente. É o que acontece quando deixamos a luz entrar." Maria da Conceição olhou para o céu estrelado. "Escuridão não é permanente. A gente só precisa ser corajoso o suficiente para abrir as cortinas. Você é sábia para a sua idade. Sofrimento envelhece a alma." Ela riu sem alegria. "Mas não precisa destruí-la. A gente escolhe o que fazer com a dor." João estendeu a mão devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Quando ela não se moveu, ele tocou suavemente seu rosto, o polegar traçando a curva de sua bochecha. "Conceição." Ela fechou os olhos ao toque dele, o coração disparando. "Não", sussurrou ela, embora cada fibra de seu ser gritasse sim. "João, não podemos. Você é o barão. Eu sou apenas a mulher que salvou minha vida, que devolveu minha filha a mim, que me fez lembrar que ainda sou capaz de sentir." A voz dele era rouca. "Não há nada de apenas em você. As pessoas vão falar, vão dizer exatamente o que Otávio disse, que sou uma aproveitadora, uma caçadora de fortunas. E desde quando me importo com o que as pessoas dizem? Desde que afete Carolina. Ela está finalmente se curando. Não podemos arriscar colocar mais escândalo em sua vida." João deixou a mão cair, sabendo que ela tinha razão, mas odiando isso. "Então o que fazemos? Seguimos como estamos, patrão e empregada, barão e enfermeira." Ela abriu os olhos e estavam brilhando de lágrimas não derramadas. "É o certo a fazer." "E se eu não quiser fazer o certo?" Ele sorriu tristemente. "Se eu quiser apenas sentir? Então terá que guardar esses sentimentos. Como eu vou guardar os meus?" Ficaram ali sentados no silêncio, tão próximos que podiam sentir o calor um do outro, tão distantes quanto as estrelas acima deles. Dois corações batendo no mesmo ritmo impossível. Duas almas que se reconheciam, mas não podiam se juntar. Não ainda. Talvez nunca.
Quando Maria da Conceição finalmente levantou-se e voltou para a casa, João permaneceu no jardim, olhando para o céu, sentindo um vazio que não sentia desde a morte de Helena. Mas era um vazio diferente, não de perda, mas de possibilidade negada. Apaixonara-se. Contra toda razão, contra todo bom senso, apaixonara-se por aquela mulher sem nome e sem fortuna, que viera de lugar nenhum e mudara tudo. E não fazia a menor ideia do que fazer com isso. 2e. Tudo desmorona. Noite escura da alma. 3 meses se passaram. Era início de maio de 1889, e a Lei Áurea acabara de ser assinada, libertando todos os escravos do Brasil. A fazenda Ibitipoca passava por transformações, trabalhadores recém-libertos decidindo se ficariam como empregados pagos ou buscariam vida em outros lugares. João trabalhava incansavelmente para fazer a transição justa, pagando salários honestos, construindo casas melhores. Maria da Conceição e João mantinham sua distância respeitosa, embora isso se tornasse mais difícil a cada dia. Roçar de mãos por acidente, olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam, conversas que terminavam em silêncios carregados de coisas não ditas. Carolina, agora com 7 anos, falava fluentemente e ria com frequência. Chamava Maria da Conceição de Minha Conceição, com possessividade carinhosa, e começara a fazer uma pergunta que fazia os adultos ficarem sem resposta. Conceição vai morar sempre aqui com a gente? Foi numa tarde chuvosa de maio que tudo desmoronou. Maria da Conceição estava no jardim coberto, ensinando Carolina sobre as diferentes texturas das folhas, quando um mensageiro chegou a galope. Trazia uma convocação oficial. O juiz comendador da região queria ver Maria da Conceição imediatamente no tribunal de Guaratinguetá. O medo gelou suas veias. Juízes não convocavam pessoas comuns a menos que houvesse problemas sérios. João insistiu em acompanhá-la. Foram de carruagem, Carolina ficando aos cuidados de uma criada gentil. Dona Madalena fora, muito convenientemente, despedida meses atrás após um incidente envolvendo crueldade com Carolina. O tribunal era um prédio imponente de pedra, com colunas brancas e piso de mármore. O juiz comendador, um homem gordo com sobrancelhas espessas, sentou-se atrás de sua mesa pesada e observou Maria da Conceição com olhos pequenos e calculistas. Senhorita Cardoso, ou devo dizer, Senhorita Costa. O estômago dela afundou. Não tenho direito a esse nome. Ah, mas seu pai diz que tem. O juiz abriu uma pasta de documentos. Recebi uma petição de Manuel Costa alegando que a senhorita está usando sua posição na casa do ilustre barão de Ibitipoca para extorquir dinheiro, que está explorando a gratidão dele para benefício próprio e de sua família. Isso é mentira. Maria da Conceição levantou-se de um salto. Meu pai me renegou publicamente. Eu não trabalho para ele, não tenho contato com ele. E, no entanto, o juiz folheou os papéis com lentidão deliberada. Há testemunhas que dizem tê-la visto em conversas suspeitas. Há evidências de que sua presença na estrada onde o barão foi atacado não foi coincidência. Há uma carta. Carta? Que carta? O juiz mostrou um papel. Maria da Conceição reconheceu a caligrafia imediatamente. Era dela. Ou melhor, era uma imitação decente de sua caligrafia. Pai, está funcionando exatamente como planejamos. O barão confia em mim completamente. Em breve, poderemos negociar o pagamento de suas dívidas. Tenha paciência. Eu nunca escrevi isso. Ela agarrou a carta, mas o juiz arrancou-a de volta. É sua caligrafia. É uma falsificação. Conveniente. O juiz recostou-se em sua cadeira. Senhorita Cardoso, seu pai está exigindo que eu investigue esta situação. Como homem de leis, devo considerar seriamente acusações de extorsão contra membros respeitados de nossa comunidade. Nada disso é verdade. João falou pela primeira vez, a voz perigosamente calma. Esta mulher salvou minha vida, curou minha filha, e jamais me pediu 1 centavo além de seu salário justo. Senhor barão, com todo respeito, o senhor pode estar emocionalmente comprometido. O juiz sorriu de forma untuosa. Gratidão pode cegar mesmo os homens mais sensatos. Está me chamando de tolo? Estou sugerindo que o senhor pode não estar vendo a situação com clareza. Foi então que a porta do tribunal se abriu e Otávio entrou,
seguido por Manuel Costa, um homem magro de olhos frios que Maria da Conceição reconheceu como seu pai, mas que poderia ser um estranho. Tão distante era o afeto entre eles. Ah, senhor Pereira, o juiz acenou. Agradeço por vir testemunhar. Conceição sentiu o mundo girar. Testemunhar? Otávio? João compreendeu no mesmo instante. A cor drenou de seu rosto. Você, ele virou-se para o primo com fúria incandescente. Foi você quem fez isso. Você falsificou a carta. Você conspirou com ele, apontou para Manuel Costa. Conspirar é uma palavra muito feia, primo. Otávio sorriu aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Prefiro pensar que estou protegendo você de sua própria ingenuidade. Esta mulher é exatamente o que eu disse que era, uma manipuladora. A única manipulação aqui é sua. João avançou, mas o juiz bateu o martelo. Ordem. Haverá ordem em minha corte. Senhor juiz, Manuel Costa falou pela primeira vez, a voz melosa. Lamento muito este escândalo. Quando minha filha veio a mim pedindo ajuda para extorquir o barão, tentei dissuadi-la, mas ela insistiu, dizendo que o homem estava tão grato que daria qualquer coisa que ela pedisse. Como pai mesmo de uma filha que me envergonha, senti-me obrigado a reportar isso. Você está mentindo, Maria da Conceição gritou, as mãos tremendo. Você me renegou. Você disse na frente de todos que eu não era nada para você. Eu disse isso para seu próprio bem, minha filha, para que você construísse sua vida honestamente, não com mentiras e manipulação. Era magistral. Completamente falso, mas magistral. E Maria da Conceição via nos olhos do juiz que ele acreditava. Ou fingia acreditar porque fora pago para isso. Senhorita Cardoso, o juiz voltou sua atenção para ela. Até que este caso seja propriamente investigado, ordeno que você deixe a propriedade do senhor barão imediatamente. Não terá permissão para se aproximar dele ou de sua filha até que sua inocência seja provada. Não. Pela primeira vez, João perdeu o controle completamente. Você não tem autoridade para. Tenho toda a autoridade. E se o senhor interferir, barão, terei que considerar se a senhorita não exerceu influência indevida sobre o senhor também. Isso poderia resultar em investigações muito mais abrangentes sobre suas propriedades e finanças. Era uma ameaça clara. Otávio e o juiz haviam planejado tudo meticulosamente. João poderia lutar, mas isso colocaria em risco não apenas a si mesmo, mas toda a fazenda e seus trabalhadores. Maria da Conceição viu a derrota nos olhos dele e sentiu seu próprio coração se despedaçar. Está bem, disse ela, a voz estranhamente calma, apesar das lágrimas que corriam por seu rosto. Vou embora. Mas que fique registrado que cada palavra que disseram é mentira. E que vocês, olhou para Otávio e Manuel, vão ter que viver com isso pelo resto de suas vidas. Drama desnecessário, murmurou Otávio, mas havia desconforto em seus olhos. Maria da Conceição virou-se para João. Havia tanta coisa que queria dizer, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Então simplesmente estendeu a mão e tocou brevemente a dele um gesto final. Cuide de Carolina, diga a ela que eu tive que ir embora, mas que sempre a amarei. Conceição. A voz de João quebrou. Não torne isso mais difícil. Ela saiu do tribunal com a cabeça erguida, embora sentisse que estava despedaçando-se por dentro. Não tinha para onde ir. Não tinha nada. Voltaria para sua casinha em Guaratinguetá, se é que ainda estava de pé. Voltaria para o nada do qual viera. Do lado de fora, a chuva caía forte, encharcando-a em segundos. Ela não se importou. Caminhou pelas ruas lamacentas, sem direção, só querendo distância daquele lugar, daquelas pessoas, daquela dor. Não viu a carruagem parar ao seu lado. Não ouviu os passos correndo até que mãos familiares a viraram. João estava encharcado também. Cabelos grudados na testa, roupas arruinadas. Não, disse ele firmemente. Não vou deixar você ir assim. Você não tem escolha. O juiz. Para o inferno com o juiz. João puxou-a para seus braços. Para o inferno com Otávio, com seu pai, com todos eles. Eu não me importo. João, eles vão destruir você. Então que destruam. Mas não viverei sem você.
Não depois de finalmente ter aprendido a viver novamente. Ela queria resistir. Deveria resistir. Mas estava tão cansada de ser forte, tão cansada de estar sozinha. Não sei como consertar isso, sussurrou ela contra o peito dele. Nós vamos descobrir, juntos. E ali, sob a chuva, na rua lamacenta de uma cidade que os julgava, João de Almeida Vasconcelos, barão de Ibitipoca, beijou Maria da Conceição Cardoso, a filha bastarda sem nome. Foi um beijo de desespero, de desafio, de amor que não podia mais ser negado. E em algum lugar, distante, o futuro começou a tomar forma. João levou Maria da Conceição de volta à fazenda Ibitipoca, desafiando abertamente a ordem do juiz. O escândalo espalhou-se pela região como fogo em palha seca. O barão de Ibitipoca, homem que todos temiam, estava abrigando uma mulher acusada de extorsão. Uma mulher sem família, sem nome, sem nada. As fofocas eram cruéis. Diziam que ele perdera a cabeça, que estava sendo manipulado, que seu nome, outrora temido, virava motivo de risos. João não se importou. Instalou Maria da Conceição em seus próprios aposentos, deixando claro a todos que ela estava sob sua proteção. Carolina, ao descobrir que Conceição quase fora levada embora, agarrou-se a ela e chorou inconsolavelmente. Não vai embora, vai? Não vai me deixar? A menina soluçava. Nunca, meu amor, nunca. Maria da Conceição abraçou-a forte, sentindo o peso de uma promessa que não sabia se poderia cumprir. Mas João estava determinado. Durante 3 dias, trancou-se em seu escritório, enviando mensagens urgentes, convocando advogados, investigando. Sabia que Otávio estava por trás disso, mas precisava de provas. Foi um antigo empregado, demitido por Otávio anos atrás, por se recusar a participar de um esquema de roubo, quem finalmente trouxe a resposta. Ele chegou à noite, nervoso, olhando para os lados como se esperasse ser atacado a qualquer momento. João recebeu-o no escritório, com Maria da Conceição presente. Senhor barão, o homem chamado José tirou o chapéu com mãos trêmulas. Tem algo que o senhor precisa saber. Sobre seu primo. Sobre a emboscada. João endireitou-se na cadeira. Fale. Fui eu quem ouviu ele planejando. José engoliu seco. Meses antes da emboscada, eu ainda trabalhava para o senhor Otávio como cocheiro. Certa noite, ele voltou bêbado para casa. Não percebeu que eu estava nos fundos da carruagem organizando as malas. Ele conversava com outro homem, um tipo perigoso, com cicatrizes no rosto. Ouvi tudo. O que ouviu? Que senhor Otávio contratara o tal homem para matá-lo na estrada. Disse que o senhor estava indo para São Paulo para negócios e que seria a oportunidade perfeita. Disse que com o senhor morto, ele herdaria tudo e faria desta fazenda algo realmente lucrativo. Foram as palavras dele. Maria da Conceição levou a mão à boca. João ficou pálido. Você ouviu meu primo conspirar para me assassinar e não me disse nada? Eu tive medo, senhor. José baixou a cabeça envergonhado. Senhor Otávio é poderoso. Ameaçou minha família antes. Achei que se eu falasse, ele me mataria. Então me demiti e fugi. Mas quando ouvi que a senhorita, olhou para Maria da Conceição, estava sendo acusada injustamente, não pude mais ficar calado. Você pode testemunhar isso? João levantou-se. Diante de um juiz? Posso. E tenho mais. José puxou um papel amassado do bolso. Esta é uma carta que senhor Otávio deixou cair naquela noite. Guardei por segurança. É dele para o tal homem das cicatrizes, marcando o encontro para combinar os detalhes do assassinato. João pegou a carta com mãos trêmulas. Era a caligrafia de Otávio. Não havia dúvida. Na próxima lua cheia, ele viajará para São Paulo, estrada de Guaratinguetá, trecho deserto após a ponte. Certifique-se de que parece um assalto. Não pode haver suspeitas. O pagamento restante será feito quando o trabalho estiver concluído. Era assinada simplesmente com O.M.P. Otávio Mendes Pereira. João sentou-se pesadamente. Seu primo. Seu próprio sangue. Tentara matá-lo. Por quê? Sussurrou ele. Eu sempre o tratei como irmão. Ganância, disse Maria da Conceição suavemente, colocando a mão em seu ombro. E ódio. Alguns homens não precisam de razões melhores que essas.
João ergueu os olhos para ela, e neles havia determinação renovada. Vamos expô-lo. Vamos a esse juiz corrupto com evidências tão sólidas que nem todo o dinheiro do mundo poderá comprá-las. Na manhã seguinte, João, Maria da Conceição e José foram ao tribunal, mas não ao juiz comendador. João usara seus contatos para convocar o desembargador da capital, um homem de reputação impecável. Quando Otávio foi notificado de que deveria comparecer, chegou com arrogância intacta, até ver o desembargador José e a carta em cima da mesa. A cor drenou de seu rosto. Isso deve ser algum mal-entendido. Não há mal-entendido. João levantou-se e nunca parecera mais o barão temível que todos conheciam. Você contratou assassinos para me matar. Quando falharam, conspirou para destruir a mulher que me salvou, tentando afastá-la de mim por vingança. Envolveu o pai dela, um homem sem escrúpulos, nesse esquema sórdido. João, por favor, você precisa entender. Eu estava protegendo. Protegendo? João rugiu, a voz ecoando pelas paredes de pedra. Você tentou me assassinar. Você estava jogando tudo fora. Otávio gritou de volta, perdendo completamente o controle. Helena morreu há 10 anos. Carolina nunca seria normal. Você estava desperdiçando a fortuna dos Vasconcelos com culpa e luto. Eu seria um herdeiro melhor. Eu faria desta fazenda um império. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Otávio percebeu tarde demais o que dissera. Acabara de confessar tudo. Senhor Otávio Mendes Pereira, o desembargador falou com voz grave. Está preso por tentativa de homicídio, conspiração criminosa, falsificação de documentos e suborno de oficial público. Guardas que esperavam do lado de fora entraram. Otávio tentou resistir, mas foi inútil. Enquanto o levavam, ele gritou para João. Você vai se arrepender. Esta vagabunda vai te destruir, você verá. João simplesmente virou-se, dando-lhe as costas. Para ele, Otávio deixara de existir naquele momento. O desembargador voltou-se para Maria da Conceição. Senhorita Cardoso, todas as acusações contra a senhora estão anuladas. O senhor Manuel Costa também responderá por sua participação neste esquema. A senhora está completamente inocentada. Maria da Conceição sentiu os joelhos fraquejarem. Estava acabado. Realmente acabado. João pegou-a antes que ela caísse, puxando-a para seus braços. E acabou, sussurrou ele em seu cabelo. Finalmente acabou. 3B. Declaração e compromisso. Uma semana depois, João convocou uma reunião de todos os trabalhadores da fazenda Ibitipoca. Pela primeira vez em uma década, mandou decorar a casa. Flores frescas em todos os cômodos, janelas abertas para deixar entrar sol e ar. Maria da Conceição estava no quarto com Carolina, trocando a roupa da menina para algo mais bonito, embora não soubesse exatamente o porquê de tamanha celebração. Conceição. Carolina segurou sua mão pequena na grande. Papai está diferente. Diferente como? Feliz. Ele sorri de verdade agora. Como você me ensinou que as pessoas felizes sorriem. Maria da Conceição sentiu o coração apertar de amor por aquela menina que tanto crescera. E você está feliz também? Carolina pensou por um momento, séria, depois assentiu. Estou. Porque você está aqui? Porque papai está aqui. Porque somos uma família. Uma família. As palavras ecoaram na mente de Maria da Conceição enquanto levava Carolina para baixo. O salão principal estava cheio. Trabalhadores da fazenda, empregados da casa, vizinhos, todos reunidos. E no centro, João, vestindo sua melhor roupa, esperando. Quando Maria da Conceição entrou, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, que iluminou seu rosto inteiro e fez com que parecesse 10 anos mais jovem. Senhoras e senhores, ele começou, a voz clara e forte. Reuni vocês todos aqui hoje porque preciso fazer uma declaração pública e preciso que seja testemunhada por todos. Ele caminhou até Maria da Conceição, que permaneceu parada, confusa, mas com o coração começando a bater acelerado. Esta mulher, João pegou a mão dela, salvou minha vida quando eu estava morrendo. Curou minha filha quando médicos diziam que ela estava além de qualquer cura.
Devolveu luz a uma casa que estava morta há 10 anos. Murmúrios corriam pela multidão. E mais que isso, João continuou, ela me ensinou a viver novamente. Me mostrou que o peso da culpa e do luto não precisa ser carregado para sempre. Que podemos honrar os mortos vivendo verdadeiramente, não existindo nas sombras. Ele ajoelhou-se. Maria da Conceição ofegou. A multidão ficou em silêncio absoluto. Maria da Conceição Cardoso, ele disse, e sua voz estava rouca de emoção. Você veio para minha vida como uma tempestade inesperada, derrubando muros que levei anos construindo. Não posso lhe oferecer um passado sem manchas. Sou um homem marcado por perda e erro. Mas posso lhe oferecer um futuro, um lugar ao meu lado, não como empregada, mas como parceira, como esposa, como mãe da minha filha, e, se Deus quiser, dos filhos que ainda teremos. Ele puxou uma caixa pequena do bolso e a abriu. Dentro, um anel simples, mas belo, ouro com uma esmeralda no centro. Pertenceu à minha avó, disse ele, e seria minha maior honra ver em seu dedo, se me aceitar, se puder amar um homem que foi tolo o suficiente para quase deixá-la escapar. Maria da Conceição tinha lágrimas correndo livremente agora. Olhou para o homem ajoelhado diante dela, este homem que todos temiam, mas que entregava seu coração como um presente frágil. Eu não tenho nada para trazer a este casamento, disse ela, a voz quebrada. Nenhum dote, nenhuma família respeitável, nenhum nome de valor. Você traz a si mesma. João levantou-se, ainda segurando o anel. E você é tudo o que sempre quis, mas nunca soube que precisava. As pessoas vão falar. Vão dizer que sou aproveitadora, que você enlouqueceu. Deixe-as falar. Ele sorriu. Diga sim, Conceição. Deixe-me passar o resto de minha vida provando que valeu a pena me salvar naquela estrada. Ela olhou para Carolina, que observava tudo com olhos arregalados. A menina assentiu vigorosamente, como se dizendo, diga sim. Maria da Conceição olhou para a multidão de trabalhadores, muitos dos quais ela curara de doenças pequenas e grandes nos últimos meses. Via aceitação em alguns rostos, dúvida em outros, mas principalmente via curiosidade. Uma nova história começando. Olhou para o homem à sua frente. Este homem que perdera tanto e ainda encontrara coragem para amar novamente. Sim, disse ela finalmente. Sim, João. Sim a tudo isso. Ele deslizou o anel em seu dedo, depois a puxou para um beijo que fez a multidão explodir em aplausos. Carolina correu e abraçou as pernas de ambos, rindo. E pela primeira vez em uma década, a Fazenda Ibitipoca conheceu alegria verdadeira. 3C. Nova ordem. Transformação final. O casamento aconteceu um mês depois, em junho de 1889, na pequena capela da fazenda. Foi simples, mas bonito. Maria da Conceição usou um vestido branco sem muitos adornos, seu cabelo crespo trançado com flores silvestres. João usava terno negro, Carolina ao lado deles com um vestido rosa, carregando as alianças numa almofadinha. Não havia família de Maria da Conceição presente. Manuel Costa fora preso por sua participação no esquema de Otávio. A família de João, com exceção de uma tia idosa que viajara de longe, manteve distância, desaprovando o casamento com uma mulher sem origem. Mas não faltou amor. Trabalhadores enchiam os bancos, genuinamente felizes por seu patrão, que se tornara mais justo e gentil desde que aquela mulher entrara em sua vida. Quando o padre perguntou se alguém se opunha ao casamento, um silêncio respeitoso seguiu-se. Quando perguntou se João aceitava Maria da Conceição como esposa, ele respondeu com voz firme, aceito para sempre. E quando foi a vez dela, Maria da Conceição olhou nos olhos do homem que salvara em mais formas do que ele poderia imaginar e disse, aceito, com todo o meu coração. O beijo que selou o casamento foi suave e cheio de promessas. Nos meses seguintes, mudanças profundas transformaram a Fazenda Ibitipoca. João, inspirado por Maria da Conceição, começou programas para educar os filhos dos trabalhadores. Construiu uma pequena escola na propriedade, melhorou as moradias, estabeleceu salários justos e jornadas razoáveis. Maria da Conceição criou um consultório de ervas medicinais na fazenda,
tratando gratuitamente trabalhadores e suas famílias. Sua reputação cresceu. Pessoas vinham de vilas vizinhas buscando seus remédios e sua sabedoria. Carolina floresceu completamente. Tornou-se uma menina brilhante e curiosa, sempre com um livro na mão, sempre fazendo perguntas. Chamava Maria da Conceição de mãe, agora naturalmente, sem esforço. E numa noite de setembro, enquanto jantavam juntos, os três, finalmente uma família, João pegou a mão de Maria da Conceição sobre a mesa e disse: "Sabe o que percebi hoje?" "O quê?" "Que não me lembro do último pesadelo que tive. Pela primeira vez em 10 anos, durmo em paz." Maria da Conceição apertou seus dedos. "Isso é porque você finalmente se perdoou. Foi você quem me ensinou que isso era possível." Carolina olhava entre os dois adultos, sorrindo. "Eu também não tenho mais pesadelos", disse ela orgulhosamente. "Só sonhos bons agora." João e Maria da Conceição trocaram um olhar, ambos sentindo lágrimas de gratidão. Naquele momento, naquela mesa simples, com comida honesta e amor abundante, eles tinham tudo. Não riquezas, embora as tivessem. Não status, embora o nome Vasconcelos carregasse peso. Mas algo mais precioso: pertencimento. Cura. Futuro. À noite, deitados juntos em seu quarto, Maria da Conceição descansava a cabeça no peito de João, ouvindo as batidas fortes e constantes de seu coração. "Você salvou 3 vidas naquela estrada", João murmurou no escuro, beijando seus cabelos. "A minha, a de Carolina, e a sua própria." "Talvez nós todos salvamos uns aos outros", ela respondeu suavemente. "Talvez essa seja a natureza do amor verdadeiro. Não uma pessoa salvando a outra, mas ambas decidindo viver juntas." João apertou-a mais forte e no silêncio daquela noite ambos souberam. Isso era apenas o começo. Fazenda Ibitipoca, Vale do Paraíba, maio de 1900. A manhã chegou dourada e quente à fazenda Ibitipoca, trazendo consigo o aroma de café florescendo e terra trabalhada. Pela janela aberta do quarto principal, podia-se ouvir o canto dos pássaros misturado com vozes de crianças brincando no jardim. Maria da Conceição de Almeida Vasconcelos, agora com 35 anos, estava na cozinha supervisionando o preparo do almoço. Usava um vestido simples de algodão azul, o cabelo preso num coque frouxo, algumas mechas crespas escapando e emoldurando seu rosto. Estava mais cheia que na juventude, marcas de 3 gestações suavizando suas curvas, mas seus olhos mantinham aquele brilho de determinação e bondade que sempre a caracterizara. "Mãe, Miguel está me perseguindo de novo." Uma menina de 8 anos, de cabelos castanhos cacheados e olhos escuros idênticos aos do pai, correu para a cozinha e se escondeu atrás das saias de Maria da Conceição. Teresa tinha a vivacidade de Carolina e a teimosia do pai, uma combinação que mantinha todos constantemente alertas. "Miguel", Maria da Conceição chamou, escondendo um sorriso. Um menino de 10 anos apareceu na porta, cabelos despenteados, com uma lagarta verde na mão. "Eu só queria mostrar para ela", protestou Miguel, idêntico a João na teimosia, mas com o coração gentil da mãe. "Ninguém quer ver sua lagarta nojenta", Teresa fez cara feia. "Crianças, não brigaremos antes do almoço." Maria da Conceição pegou a lagarta cuidadosamente da mão de Miguel. "Vamos devolver esta amiguinha ao jardim, Miguel. E Teresa, você tem estudos de francês com sua irmã mais velha em 10 minutos." Ambos resmungaram, mas obedeceram. Maria da Conceição observou-os sair correndo, um sorriso pequeno tocando seus lábios. 3 filhos, 3 bênçãos que nunca imaginou ter. Ouviu passos pequenos e apressados. Laura, a caçula de 5 anos, apareceu segurando um livro grande demais para ela. "Mamãe, pode ler isso?" Maria da Conceição pegou o livro. Era um tratado médico complexo. "Minha querida, isso é muito avançado." "Mas Lina disse que se vou estudar medicina, preciso começar cedo." Lina. Carolina. Agora com 18 anos e estudante de medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, uma das primeiras mulheres aceitas no programa. Estava em casa para as férias e Laura a idolatrava. "Carolina está certa, mas vamos começar com algo apropriado para sua idade."
Maria da Conceição trocou o tratado por um livro ilustrado sobre plantas medicinais. Este aqui. Vamos ler juntas depois do almoço? Laura assentiu entusiasmada e correu para mostrar o novo livro ao pai. Maria da Conceição voltou-se para a janela. Do outro lado do jardim, via João, agora com 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, mas postura ainda forte, caminhando pelos terrenos da fazenda com um grupo de trabalhadores. Gesticulava explicando algo, e eles ouviam com atenção. A fazenda Ibitipoca transformara-se completamente. Não era mais o lugar sombrio de trabalho brutal que fora. Agora tinha escola, consultório médico, casas decentes para os trabalhadores. João pagava os melhores salários da região e implementara jornadas de 8 horas, revolucionário para a época. Mas o legado mais importante de Maria da Conceição estava a 2 quilômetros dali. O Hospital Conceição, o primeiro hospital gratuito do Vale do Paraíba. Ela o fundara 5 anos atrás, usando parte da fortuna dos Vasconcelos e doações de outras fazendas. Atendia centenas de pessoas mensalmente, pobres, trabalhadores rurais, escravos libertos que ainda lutavam para encontrar seu lugar no mundo pós-abolição. Médicos vinham de São Paulo e Rio de Janeiro para trabalhar lá, e Maria da Conceição, embora não tivesse diploma formal, era respeitada por todos eles. Seus conhecimentos de ervas medicinais combinados com técnicas modernas salvavam vidas que a medicina sozinha não conseguia. Ainda sonhando acordada, mãos conhecidas envolveram sua cintura por trás. João beijou seu pescoço suavemente. Pensando, ela corrigiu, inclinando-se para trás contra o peito dele. Em como chegamos aqui. Longa jornada. A melhor jornada. João virou-a suavemente para encará-lo. Havia rugas ao redor de seus olhos agora, algumas cicatrizes novas de anos trabalhando duramente ao lado de seus empregados. Mas o olhar que dirigia a ela era o mesmo daquele primeiro dia no jardim, quando finalmente admitiu para si mesmo que amava aquela mulher. Arrepende-se de algo? Perguntou ele, uma pergunta que fazia ocasionalmente, como se ainda não acreditasse completamente em sua sorte. Nem um único momento. Ela tocou seu rosto, os dedos traçando as linhas que o tempo gravara. E você? Apenas de não ter tido coragem de amar você mais cedo. Perdemos quase um ano inteiro negando o óbvio. Mas chegamos aqui, e isso é o que importa. Um grito vindo do jardim, Carolina apareceu, alta e elegante, com 19 anos, vestindo um vestido prático para viajar. Pai, mãe, a carruagem está pronta! Preciso ir ou vou perder o trem de volta ao Rio. Toda a família reuniu-se para se despedir. Carolina abraçou cada irmão mais novo, fazendo-os prometerem que estudariam e se comportariam. Quando chegou a vez de Maria da Conceição, segurou-a por um longo momento. Obrigada, sussurrou Carolina, por nunca desistir de mim. Nunca poderia. Maria da Conceição afastou-se para olhá-la. Esta jovem mulher confiante e brilhante, que um dia fora uma menina quebrada. Você é a prova viva de que cura é possível, de que amor conquista até os traumas mais profundos. É o que vou levar para minha prática médica. Carolina sorriu. O que você me ensinou? Que curar não é apenas tratar sintomas, é ver a pessoa inteira. João despediu-se da filha com promessas de visitá-la em breve. Quando a carruagem desapareceu pela estrada, ele permaneceu ali, Maria da Conceição,